é um produto, né, da minha tese, o ciclo da reflexividade. E aí eu fiz uma síntese, né, da concepção desse produto, que foi no intuito de contribuir com a análise de dados qualitativos da minha tese. Eu formulei esse esquema e denominamos de ciclo da reflexividade, que parte da seguinte concepção: para que o conhecimento gere competências, é necessário que os saberes sejam mobilizados através de esquemas de ação, decorrentes de esquemas de percepção, avaliação e decisão, desenvolvidos na prática. Então, foi esse movimento aqui que eu vim pensando naquele momento lá do engarrafamento. Eu preciso fazer com que esses dados me apresentem que saberes são mobilizados por esses docentes, que eram os meus sujeitos, né, os meus participantes da pesquisa, através de esquemas de ação que eles mesmos devem ter me falado durante a entrevista. Eles me falaram coisas que me mostraram qual é o caminho que eles percorreram para chegar a ser docentes. E aí, eu vou pegar esse material e vou estabelecer esquemas de percepção sobre aquela reflexão que o docente fez, quando ele falou para mim na entrevista. Logicamente, eu não perguntei para ele quais são os esquemas de ação que você utilizou. Eu fiz uma entrevista normal, perguntando sobre as questões da prática dele. Como ele se prepara, como é que é a aula dele, eu fiz observação da aula, e dali eu pensei, eu tenho que juntar os esquemas de ação que ele já me deu pistas, né, tanto na entrevista quanto na minha observação, e estabelecer esquemas provenientes dessa percepção. Com isso, eu vou buscar na própria entrevista dele como se deu, né, a interação desses esquemas de ação com os esquemas de percepção do sujeito e de que maneira ele avaliou a sua própria prática e tomou decisões para modificar a sua própria prática. Então, isso tudo com base na própria prática dessa pessoa que é o participante da minha pesquisa. Eu trabalhei com docentes, mas você pode utilizar o ciclo da reflexividade em qualquer realidade, com profissionais da prática, com profissionais da prática em saúde, profissionais da prática em outras áreas, em qualquer área, em qualquer situação. Pode trabalhar isso na vivência prática da pessoa, em qualquer atividade que ela exerça, não necessariamente na área da saúde e nem em áreas de formação oficial, né, graduação, etc. Posso trabalhar com qualquer público. O público que eu quiser empregar o ciclo da reflexividade, eu posso utilizar. É um recurso metodológico que vai me auxiliar na análise, no tratamento e na análise dos dados que resultaram da minha coleta, que pode ter sido por entrevista, observação participante, por oficinas, pelo movimento que eu quiser fazer, desde que seja um movimento qualitativo, né, que me dê resultados qualitativos. Vocês estão vendo a mudança de tela, não estão? Sim, estamos sim. Tá. Então, o movimento Ação, Reflexão e Ação partiu das ideias de Donald Schoen, mas não daquele modo como Donald Schoen me apresentava. Eu pensei, eu tenho que traduzir isso para a minha realidade, para a realidade dos meus participantes. Então, o movimento Ação, Reflexão, Ação, que eu proponho nesse ciclo, requer que o participante oriente sistematicamente a sua própria reflexão e análise,
Aí as pessoas podem perguntar assim, então eu já peço para ele refletir e analisar. Não, não, não. Eu entrevistei ele só e fiz a minha observação. Eu, enquanto pesquisadora, é que vou depreender naquele mundo de dados que ele está me oferecendo os espaços de reflexão e análise que ele faz na sua fala e na sua prática. Mas sou eu, enquanto pesquisadora, que faço a observação desse movimento a partir dos dados que eu tenho coletados. Então, a partir das próprias ações iniciais, ou seja, conhecimento na prática, o que ele me falou? Ele me conta muita coisa da vida dele, porque quando eu perguntei, fale sobre seu percurso profissional até chegar ao ensino, a pessoa conta a vida dela toda, né? Conta muita coisa. Por que eu me interessei por essa profissão? Porque tinha pessoas da família que já atuavam, porque eu acho bonito, porque eu sempre senti vontade de trabalhar nisso. Então, são muitas coisas que a pessoa vai trazer. Ou então, ela vai dizer, eu fui porque tinha um parente que já era dessa área, a pessoa acabou me influenciando sem querer a gostar dessa área. Ou então, a pessoa vai contar detalhes da vida dela e que, dali, eu, enquanto pesquisadora, é que vou depreender o conhecimento na prática que essa pessoa me apresenta, que são provenientes de habilidades culturais, profissionais, sociais, políticas, da forma, dos conhecimentos familiares, né, que foram passados para a pessoa, ou seja, os saberes que ela adquiriu no decorrer da sua vida. Então, esse é o primeiro movimento, né, a partir da realidade, a realidade vivida por aquela pessoa que me ajuda nessa pesquisa, que é meu participante. Seguido da percepção que compõe a reflexão na prática, é o segundo movimento. Então, eu parto da própria realidade. Vocês podem imaginar o Arco de Magalhães, por exemplo, também parte da própria realidade, e faz alguns movimentos específicos, né, de teorização e etc, etc. O ciclo da reflexividade, como o próprio nome já diz, ele é um ciclo de movimento reflexivo. Então, eu reflito a partir daquela realidade, das ações iniciais, conhecimento na prática que aquele sujeito me apresenta. Depois, eu vou para o segundo momento de reflexão, percebendo quais são os elementos que compõem a reflexão na prática dessa pessoa, pressupondo um processo de formação contínua. A pessoa me conta a trajetória dela. Eu nasci lá em tal lugar, e aí, por influência de alguém, eu fui ser profissional, e depois eu senti a necessidade de estudar mais, fiz especialização, depois eu fiz mestrado, depois eu fiz doutorado, e assim a pessoa me conta o percurso dela. Isso no nosso caso, né, que somos professores, mas se é um profissional comum, que em saúde do trabalhador se pode utilizar muito o ciclo da reflexividade, o sujeito pode atuar em qualquer área e a gente vai ver, perceber a reflexão na prática desse sujeito, pressupondo um processo de formação contínua. Mesmo que seja um sujeito que não estude oficialmente na universidade, mas ele fez um curso técnico, ele continua fazendo cursos de treinamento, de atualização, se é um profissional técnico, né? E eu vou ver que elementos são esses que compõem a reflexão na prática dessa pessoa, a partir do discurso dela mesma e do que eu observei nas ações dela. E aí, esse movimento, ele estimula a reflexão sobre a prática. É um movimento que vai estimulando novas reflexões sobre as reflexões anteriormente realizadas sobre a prática desse sujeito. Então, eu preciso ler, reler várias vezes trechos de frases que aquele sujeito me falou, onde eu possa ver
primeiro o que veio da vida dele, né, da realidade dele, depois aquele processo de modificações que ele se impôs a partir da própria reflexão dele sobre a prática, e depois, no final, como foi que esse movimento resultou em uma nova avaliação, uma nova reflexão, e a decisão que ele toma, o que ele tomou, para compor um processo de permanente formação, um processo de movimento contínuo, em que a pessoa não se dá por satisfeita, simplesmente porque fez a prática. No caso dos professores, é uma coisa muito interessante. Se o professor não é reflexivo, ele vai dar uma aula transmitida, né, totalmente tradicional, não vai se incomodar com a forma como foi, ou como deixou de ser, a interação não vai se dar tão bem com os alunos. Se os alunos estiverem conversando muito, fazendo algazarra, ele vai embora e simplesmente não vai se interessar, né, em tomar a decisão de fazer de outra maneira, de envolver os alunos. E se o professor é um professor reflexivo, ele não vai se dar por satisfeito, ele vai ficar incomodado. Essa aula hoje não foi como eu gostaria que fosse. O que eu posso fazer para modificar isso, gente? Tem alguma coisa que eu preciso melhorar, que eu preciso mudar, porque não foi bom, né? Às vezes a gente sai da sala de aula pensando assim. Hoje eu acho que não estava muito bem, não estava muito tranquila para dar aula, não sei, algo aconteceu, os alunos estavam eufóricos e eu também não estava muito presente mentalmente. Isso é refletir sobre a própria prática. Então, desse modo, as situações analisadas, elas são retiradas da realidade do participante, da sua própria prática, do que ele me diz na entrevista e do que eu observo na prática dele. Então, eu vou ler os relatos, né? Eu ouço naquela hora, já presto atenção em muitos detalhes importantes, e quando eu chego em casa que eu vou transcrever, eu observo outros detalhes importantes que vão me dar pistas, né, para esse movimento, e associo isso ao que eu observei, a minha percepção sobre aquela prática daquele sujeito, né, partindo da realidade e retornando a ela. De que maneira que a pessoa reflete para que o seu retorno à prática seja um retorno transformador, que não permaneça daquela mesma forma. E se o sujeito não fez esse movimento, eu, enquanto pesquisadora, vou procurar pistas no meio daquele monte de dados, né, da entrevista e da observação, para fazer esse movimento reflexivo na prática e sobre a prática que esse sujeito fez quando ele me deu a entrevista e quando ele me deixou assistir a aula dele. Então, é um movimento mais ou menos assim, né? Partindo da prática, ação. Nesse caso da minha tese, era a prática docente, mas pode ser qualquer prática, que é igual ao conhecimento que a pessoa tem sobre a sua prática, conhecimento na prática. Esse movimento segue para um segundo momento de percepção, é a reflexão sobre a prática. Primeiro, ele vai me falar qual é o conhecimento dele na prática, a partir dali, o que ele conhece, o que ele sabe, né, quais são os saberes que ele traz. E depois, a percepção, que é a reflexão sobre a prática, como é que ele enxerga a sua própria prática. A partir daí, a gente já observa se esse sujeito desenvolve um processo de formação permanente, que é um conceito, né, que eu criei, inclusive, nessa época, que é diferente da educação permanente. Formação permanente, eu realizo se eu quiser.
Ninguém me obriga a fazer mestrado, doutorado, a participar de eventos, a apresentar trabalhos, a inventar cursos, seminários, a fazer atividades novas. Ninguém me obriga, né? Eu só faço esse movimento de formação permanente se eu quiser. O movimento de formação permanente é um movimento inerente à vontade própria do sujeito. Se ele não quiser, não adianta criar programas, projetos, chamá-lo para participar, incentivá-lo a participar. Se ele não quiser, ele não vai participar. Ele pode estar de corpo presente e mente ausente. Então, isso é o que eu chamo de formação permanente. É um movimento de formação que é inerente à vontade do sujeito. Ninguém decide por ele. É ele mesmo que decide, ele que abraça esse movimento, essa causa, né, de permanecer em formação. E a educação permanente é um movimento que, a meu ver, está dentro desse contexto. Aliás, a formação permanente está dentro desse contexto da educação permanente. A educação permanente é um movimento grande, político, que se elabora projetos e cursos de mestrado, cursos de doutorado, pós-graduações, lato sensu, cursos de atualização e etc., na educação permanente, e que eu trago as pessoas para participar. Mas, como eu acabei de falar, se ela não assumir um compromisso pessoal de participar daquele movimento de educação permanente, ela vai estar presente de corpo e ausente de mente. Então, ela não vai estar adquirindo subsídios para sua formação permanente. Se ela não quiser, ela pode estar ali, mas eu estou aqui porque a chefia convidou para a atividade de educação permanente, eu vou estar aqui porque surgiram problemas lá no meu setor de trabalho, mas eu estou com a cabeça a mil, pensando nas crianças que ficaram sozinhas em casa e várias questões pessoais, posso não, naquele momento, não estar ali, aquele movimento não contribuir para a minha formação permanente, porque minha mente não está presente. Não sei se dá para compreender, né, isso. Mas depois eu posso esclarecer mais. Então, esse movimento de percepção, que partiu do conhecimento na prática, e a reflexão sobre aquela prática, ela produz uma reflexão sobre a reflexão sobre a prática. Ou seja, é um movimento contínuo de reflexão. Eu parto dos meus saberes e conhecimentos, eu reflito sobre a minha prática, eu tomo decisões de permanecer em contínua formação, em permanente formação, eu elaboro um caminhar para isso, e eu, em decorrência de tudo isso, eu reflito sobre a reflexão que fiz anteriormente, para buscar os nós, para buscar as estratégias de solução que eu possa realizar, que eu possa colocar em prática, e a partir daí, avaliando tudo isso, eu decido de que maneira é que eu vou voltar para essa realidade diferente, transformado, juntando tudo isso. E esse movimento não acaba nunca, ele é um movimento contínuo. Então, interpretando essa figura, que foi essa figura desse jeito, por isso que eu coloco ela até hoje desse jeito, porque foi assim que se apresentou na minha cabeça, naquele momento que eu vinha lá na ponte Rio-Niterói, olhando aquele trânsito todo, foi esse movimento que se apresentou na minha cabeça, para que eu pudesse compreender o que é que eu, a partir dali, iria fazer com os dados da minha pesquisa, que eram muitos, e eu precisava terminar a minha análise rapidamente. Então, interpretando essa figura representativa do ciclo da reflexividade, verifica-se que o processo de reflexão, ele parte da realidade que a pessoa vive, da ação em sua prática, e retorna para ela no sentido de transformá-la, e de transformar também o próprio sujeito, eu, a pessoa que vivencia aquela prática, através de um processo contínuo de formação, que assim se torna permanente.
né? E por que eu fiquei pensando nisso? Eu não pensei em mais ninguém, eu pensei em mim mesma, né? Nesse movimento que eu estava, nessa loucura de pensar, né, como é que eu iria trabalhar meus dados, eu pensei em mim mesma. Fiquei pensando, quando que eu ia imaginar que eu, saindo daquela cidade do interior da Paraíba, eu iria alcançar os objetivos que eu alcancei até hoje, se eu não fosse uma pessoa reflexiva? Porque eu não tive ninguém que me orientasse, que me chamasse atenção, que me dissesse, olha, existe mestrado, doutorado, existe metodologia da pesquisa, existem pessoas tais que você pode entrar em contato, como a gente faz aqui no Núcleo. O que a gente faz, o que a gente gostaria que tivessem feito conosco, pelo menos comigo, né, que eu sou bem mais antiga do que a Elaine. No meu tempo nem tinha metodologia da pesquisa, então eu fui imaginando a minha própria formação contínua, que ali eu cheguei à conclusão de que eu assumi um processo de formação permanente, porque eu nunca paro de ter curiosidade, de buscar, de me aproximar das coisas, de procurar saber, de tirar dúvidas. Me lembro até que em viagens que já fizemos, a Elaine acha engraçado porque eu pergunto, né? Eu chego, se eu não sei de uma coisa, eu vou para a pessoa e pergunto, e isso é assim por quê? E a pessoa vai e me explica. E aí, no mínimo, ela ou não vai me responder ou vai me dizer que não sabe, mas ela vai me responder alguma coisa e vai contribuir, de repente, ou não, né, para sanar aquela minha curiosidade, para que eu possa descobrir outras questões a partir dali. Então, no primeiro momento, o sujeito observa a sua própria realidade, a sua prática. Como é que se dá? Como é que eu faço na minha prática? No hospital público, eu trabalho como? No hospital privado, eu trabalho como? Na instituição pública, eu trabalho assim, na privada, trabalho diferente, ou eu sou o mesmo profissional, seja onde eu estiver. Foi o que eu fiquei refletindo, porque eu acho que isso é uma coisa boa. Eu acho isso bom em mim. Eu atuo da mesma forma no particular, no privado, num lugar de muito luxo, num lugar de muita pobreza, eu cheguei à conclusão que eu ajo da mesma maneira. Eu sou a mesma pessoa. Eu não me modifico, né? Então, as minhas percepções pessoais, elas me indicam sempre que o que me interessa é o que eu quero aprender, não eu. Eu não sou mais o que eu quero aprender. Eu sou um objeto reflexivo que busca aprender e transformar aqueles aprendizados em novas descobertas e novas perguntas para buscar outros novos aprendizados para aprimorar cada vez a minha prática. Aí, daí é que eu cheguei a esse movimento reflexivo, né? Então, nesse momento, a pessoa efetua a primeira leitura sincrética sobre o seu próprio conhecimento na prática que vivencia. Eu espero que cada um vá acompanhando esse movimento, fazendo agora, né, esse exercício mental. Como é que é a sua própria prática? Como é que se dá o seu conhecimento na prática? Como você se comporta enquanto agente daquela prática? E no segundo momento, ele realiza, ou nós realizamos, né, uma reflexão sobre a reflexão realizada anteriormente. Separa os elementos articuladores que dificultam a minha prática e os que facilitam a minha prática, refletindo e avaliando cada um deles e decidindo o que é que vai me trazer melhores possibilidades de agir. Aí eu estabeleço uma síntese sobre os elementos que envolvem a minha prática. E aí eu pensei assim, se na minha prática eu me vejo como esse agente que busca cada vez mais conhecimento para aprimorar a prática, para devolver isso para a sociedade, então eu tenho que trabalhar aqueles elementos que dificultam a minha prática e descobrir quais são os motivos para isso. Ou seja, refletir sobre a minha prática. Como é que se dá? O que eu tenho que trabalhar? Quais são os nós? Quais são os problemas vivenciados? E a partir daí, eu fui percebendo que
os problemas no processo de ensino e de aprendizagem e referente à coordenação de equipe, que é o meu caso enquanto enfermeira e professora, eu não tenho nós grandes, pelo menos eu acho. Agora, se o sujeito que recebe, né, a minha prática me devolver que existe algum nó, eu vou estudar para desmanchar esse nó. Mas, a princípio, o que eu sentia é que, durante a minha vida toda, eu, por mim, não estabeleço dificuldades, nem encontro dificuldades, entraves, né, na minha relação com os meus subordinados, no caso da equipe hospitalar, e com os meus alunos. Eu penso, refletindo sobre isso, que eu estabeleço uma parceria interessante. Por outro lado, eu também percebo que, em cima disso, dessa facilidade que eu tenho, eu encontro nós importantes através dos meus pares. Não, não por acaso, eu encontro conflitos a partir dos meus pares comigo. É mais difícil o conflito partir de mim para eles, mas eu encontro de algumas pessoas. É por tudo que a gente sabe, né, na vida, que as pessoas na academia são vaidosas, são competitivas, que cada um quer pisar no pescoço do outro, porque quer ser mais poderoso, porque não ganha mais dinheiro, mas quer ser mais poderoso. E eu tenho dificuldade em estabelecer esse relacionamento, entende? Quando eu reflito sobre a minha prática, eu penso, se a pessoa ela tem dificuldade de estabelecer um relacionamento horizontal, então essa pessoa não bate comigo, porque eu não consigo olhar os outros de cima para baixo. E aí, esse é o movimento cíclico que eu vou fazendo, e estou citando como exemplo a minha percepção da prática, para que vocês façam também na mente de vocês esse movimento. No terceiro momento, aí eu retorno para a realidade, ou o meu sujeito, né, retorna para a realidade, trazendo consigo a bagagem da reflexão na ação e sobre a ação. Aquele movimento todo reflexivo que acabei de fazer. Através da sua capacidade de refletir criticamente sobre a sua própria prática, de modificar essa prática e de se modificar também, num processo contínuo, permanente de formação. E que traz muitas mudanças na nossa vida. Eu, por exemplo, vou citar um exemplo muito prático que eu vivencio atualmente, que tenho refletido muito sobre isso. Eu já contei para vocês, eu não escondo nada de ninguém, então eu já contei para vocês que eu vivenciei uma depressão profunda e que eu venho já há quase 8 anos tratando com medicamentos e terapia, etc. E eu cheguei à conclusão, depois de tudo, né, que o que me levou ao adoecimento foram as relações de trabalho, ou a falta de relações de trabalho. É justamente isso, daquelas pessoas vaidosas, competitivas e etc. E eu percebi que antes eu era muito covarde comigo mesma. Essa é a reflexão sobre a minha ação de sempre. Eu era covarde comigo mesma. Para não me estressar, eu dizia, quer saber de uma coisa? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Só que a minha mente me disse que não sai, não. Entra por um ouvido e fica ali dentro da minha mente. E eu quase enlouqueci por causa disso, pela minha covardia de ficar quieta. Hoje, depois de tudo isso, eu vivencio uma outra realidade. Eu retornei a essa minha realidade, depois da depressão profunda, totalmente transformada. Não é que eu virei encrenqueira, barraqueira, né, como as pessoas dizem no popular. Mas hoje, se a 5 metros de distância eu perceber que aquela pessoa está vindo na direção do meu calo, antes que ela chegue nele, eu já dou um chega para lá na pessoa. Eu já digo que não pode, que não é assim, que não se admite. E sem brigar, mas eu mantenho firme a minha forma de enxergar o mundo, eticamente falando. Então, eu modifiquei essa prática da minha vida e isso tem me feito bem, tem me feito melhorar,
inclusive, dessa depressão, né? Então, esse é um processo contínuo e permanente, como eu falei, em qualquer âmbito da nossa vida, não só profissional. Eu acabei de falar que uma doença ocupacional que me ocasionou, né, a depressão, síndrome de Burnout, me levou a esse movimento de estar no fundo do poço por aproximadamente 3 anos, achando que eu nunca mais ia sair dali, que eu ia me afundar cada vez mais, e depois eu começar a refletir sobre isso. E acreditem, o ciclo da reflexividade foi muito importante para que eu saísse do fundo do poço, me levantasse, retornasse e repetisse para mim o tempo inteiro que eu sou mais forte do que tudo isso e que quem manda no que vai melhorar em mim sou eu mesma. Ninguém vai poder fazer isso por mim. Então, eu estou dando o exemplo para que vocês imaginem para vocês também. E aí, depois de pensar em tudo que eu já tinha pensado, criar o ciclo da reflexividade, eu continuei pensando. Eu vim para Niterói naquele dia, consegui passar do trânsito todo, dei aula o dia todo, voltei para o Rio, peguei de novo engarrafamento. Nessa época, eu morava em Teresópolis, então, pegar aquele engarrafamento todo na estrada de novo e continuava me incomodando. Mas depois de tudo isso que eu percorri esse ciclo, o que é que eu vou fazer com esse material para analisar meus dados, gente? Eu tenho que criar uma estratégia de separação desses dados, porque senão eu vou enlouquecer, eu fico perdida e não vou saber o que eu estou fazendo. Então, eu fui ler um pouco mais quando eu cheguei em casa, isso já lá para meia-noite, cheguei em Teresópolis, aí depois de descansar, jantar e tal, todo mundo foi dormir, eu fui ler mais Donald Trump. E aí eu me deparei com um momento que Donald Trump fala assim, para que a gente possa analisar o movimento de ação, reflexão e ação de um sujeito, eu não posso analisar tudo misturado, né? Em outras palavras, ele diz isso, eu depreendi dessa maneira. Eu posso analisar tudo misturado. O que eu tenho que fazer, então? Já sei. Eu vou separar a racionalidade técnica como paradigma, né? Os aspectos da ação desse sujeito, da sua vida, dos seus saberes, da sua família, da sua formação e etc., que contribui para a sua formação permanente, e vou trabalhar isso numa categoria. E vou separar a racionalidade prática como paradigma, que são os saberes e competências dele na prática, exercendo a sua prática. E aí, pronto, surgiu, abriu a luz no fim do túnel, e eu fiquei, desse momento, até amanhecer o dia, separando os meus dados nas duas categorias, por paradigma de racionalidade, né, a técnica e a prática, e de manhã eu pensei, estou com a análise praticamente construída. Tinha que descer para o Rio de novo, então eu tomei banho, me arrumei, tomei café, desci de novo para o Rio, trabalhar o dia todo de novo, ir na UFRJ, fazer aula de doutorado, voltar para Niterói, fazer as atividades aqui, e depois, quando eu voltei à noite para casa, de novo, eu fiquei a noite inteira, eu não senti sono, enquanto eu não esgotei todas as possibilidades de análise que tinha naquele material, a partir dessa separação, dessa estratégia de separação dos dados para análise. Então, aqui eu fiz uma síntese muito rápida, né, de como foi a elaboração desse movimento, e quem quiser aprender ou entender mais aprofundadamente, leia a minha tese, que fica mais fácil do que eu explicando, porque o que está escrito é muito mais fácil de compreender. E você vai ver como foi que eu empreguei cada passo, né, nessa elaboração. Depois disso, eu me afastei muito tempo, e eu vou admitir para vocês que é a primeira vez que eu falo sobre todos os passos da elaboração, da concepção, né, do ciclo, até a estratégia de separação dos dados.
porque simplesmente eu não conseguia olhar para ele. Eu lembro que o André, professor André da nossa escola, utilizou o ciclo. A Elaine foi quem ajudou ele, porque eu não conseguia olhar para esse movimento, eu não queria olhar para esse movimento. E acabou que a Elaine foi estudar o movimento para orientar o André, que era orientando de outra professora, nossa amiga que já aposentou, e acabou que deu conta brilhantemente de fazer esse movimento lendo a minha tese. Porque eu acho que, eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas eu tenho um defeito horrível. Se eu produzir uma coisa, eu acho que a minha mente me diz assim, isso não é seu, isso é do mundo, então eu solto aquilo para o universo, não olho mais, eu não leio nunca mais nada do que eu construo, eu solto para o universo. Então, por isso que eu digo que é mais fácil pegar a minha tese e ler lá como eu fiz o movimento com os meus dados para poder compreender e você elaborar a sua forma de fazer esse movimento, entende? Então, eu espero que não tenha sido maçante, cansativo, nem confuso, mas se foi, por favor, me digam e me perguntem o que quiserem, que depois, de repente, eu respondo por escrito, para a gente não perder tempo e para que eu também possa contribuir, né, com o movimento de vocês. Tá bom? Então, muito obrigada pela possibilidade, Elaine. Obrigada pela insistência. Eu acho que a Elaine vem insistindo para que eu fale do ciclo da reflexividade há 15 anos. É incrível. Ai, Gê. Bem, eu penso que é difícil a vida, né? Ela, se fosse fácil, acho que também a gente não cresceria tanto nela. São fases da vida. Eu lembro dessa fase e, para mim, assim, foi difícil orientar o André em relação ao ciclo da reflexividade, porque por mais que eu tenha sido chamada por conta de Shon, porque eu também utilizei Shon na tese de doutorado, era algo que tinha que entender a partir da criadora, que foi Geilza. Mas, enfim, eu penso que a gente deu conta, sim. Eu coloquei a tese do André aqui. O André, ele gosta muito dessa questão tecnológica. Até lembro um pouco você, Nathânia, acho que você vai gostar bem dos esquemas dele na tese de doutorado dele. Ele gosta de trabalhar com essa questão, né, de diagrama, de esquema, então ficou bem didático lá. E eu penso que tudo na vida tem um tempo, né? A reflexão que eu faço é o que você também falou sobre a questão da sua tese. Eu lembro, outro dia eu contei isso, não sei para quem, acho que foi para Yasmin. Quando eu estava no mestrado, finalizando o mestrado, eu fiz um artigo de revisão, na época se chamava revisão sistemática, e aí a Nébia participou da minha banca, e ela falou assim, menina, eu nunca vi algo tão arrumadinho assim, tão bonitinho, você tem que escrever como é que faz isso, porque está muito didático isso daqui. Só que, como Geilza, eu trabalhava em 4, 5 lugares ao mesmo tempo, a gente faz mestrado, a gente trabalha e a gente deixa para lá, e depois eu comecei a ver os quadros que eu fazia, os quadros sinópticos, aquelas coisas, por aí espalhado, né? E se foi para o mundo. Ok, se foi contribuir, ótimo. Mas eu penso, Bardhan, a mesma coisa. Você fala de mim, mas você é a mesma coisa comigo em relação a Bardhan. Bardhan, a mesma coisa. A Nébia, mais uma vez, falou, Elaine, você tem que fazer um artigo metodológico explicando, porque está muito bem explicado na sua tese. Também não fiz. Acabei fazendo isso, passando, né, para os meus orientandos e tal, mas não escrevi o artigo metodológico de Bardhan. E acaba que a gente joga para o universo, porque a vida também é muito cruel com a gente, porque a gente trabalha para caramba e a gente tem vida pessoal também, e ponto. E não dá conta de fazer tanta coisa. E fico pensando também psiquicamente, aproveitando que Marcele está aqui, né, que também é psicóloga, se a gente também tem essa questão da crença limitante no sentido, se eu trabalhar em cima de algo que eu produzi, será que eu vou deixar de pertencer àquele
aquela essência minha, sabe? Será que eu vou ser muito metida? Será que então acaba que a gente quer continuar pertencendo e não dar valor a algo tão bacana que a gente fez, né? E eu penso que foi muito bacana o que você fez. Todos nós fazemos coisas muito bacanas e a gente não valoriza, sabe? A gente vai atropelando na vida e a gente tem essa dificuldade de, olha, fiz, deixa eu trabalhar, deixa eu mostrar para o mundo, é meu sim, bater no peito e seguir. E penso, quem sabe aí, com mestrandos, doutorandos, e que você possa também, né, Gê, se apropriar em relação... Quando vou ser, né, aquela vozinha, né, quando eu vejo você trabalhando teoria fundamentada em dados, eu fico assim, gente, por que a Gê não está trabalhando o próprio ciclo da reflexividade dela? Porque isso caberia. Você falando agora, eu me lembrei da Yasmin. A gente teve a orientação com a Yasmin. O trabalho caberia perfeitamente no trabalho da Yasmin, sabe? Só que é aquilo, a gente acaba meio que fugindo e valoriza o outro e não se valoriza, né? Mas, enfim, eu achei ótimo, já tinha um certo Meu conhecimento. filho fala que daqui a muitos anos as pessoas vão usar o que eu criei e que nem eu percebi. Pois Mas é é. isso com todo mundo, eu acho, né? Com todo mundo É. que é curioso, estudioso. Queria até, nesse momento, parabenizar a Marcele, que a Marcele já tinha feito o doutorado há alguns anos e não tinha publicado o livro até hoje. Eu puxei a orelha da Marcele para a Marcele publicar o livro. Aliás, fizemos uma noite Eu de autógrafo vi, olha, fiquei babando aqui. no Teatro Municipal de Niterói. Foi Babando. lindo, maravilhoso. E aí, saindo de lá, o meu filho perguntou assim: mãe, você puxou a orelha dela, que a Marcele contou lá, né? Para todo mundo saber que eu puxei a orelha dela para publicar o livro. Aí o meu filho disse assim: mãe, e você? Você já publicou o livro da sua tese? Olha que vergonha, não publiquei. Agora a Marcele que me puxou a orelha. É isso. Porque esse é o movimento, eu acho que isso é bacana, né? A gente vai, né? Um empurrando, o outro vai no ciclo, né? Muito bom. Simone levantou a mão? Eu levantei porque, assim, primeiro, muito obrigada, professora, por dividir. E dividir assim, eu fiz, né, no meu mestrado, chão, né, fiz ação, reflexão, fui tentando, né, fui tentando fazer o arco de Magalhães, tentei caminhar da mesma forma que você foi caminhando, tentando chegar lá no ciclo da reflexidade, e aí eu lembro na minha defesa, você falando assim, mas ainda não é isso, mas você não conseguia me dizer, né, o que era, assim, o que estava faltando. E aí, agora você apresentando, eu consegui entender tudo que estava faltando, né? Que bom. E perceber também que, assim, se deu, né, na minha pesquisa, que era uma questão, uma crítica minha, quando eu olho para a minha pesquisa também, de que algumas coisas não se deram, e na verdade elas se deram, olhando agora, lendo, ouvindo você falar aqui, lendo o que eu escrevi sobre, se deu, sim, só que não se deu no tempo da pesquisa, né? Eu acho que nesses anos depois do mestrado, da dissertação feita, eu fui percebendo e recolhendo com os sujeitos, né, daquela pesquisa naquele momento, eles me devolvem hoje que o processo reflexivo ele aconteceu e que a modificação da ação aconteceu e que eles seguem fazendo esse movimento reflexivo, né? Então, eu acho que esse é o objetivo. Tem aquilo que a gente faz no tempo da pesquisa, que é uma estrutura acadêmica que a gente tem que demanda e tal, mas eu acho que é isso que você está dizendo, né? A modificação do sujeito que é o mais importante, né? Para isso que a gente pesquisa. Entendo plenamente a sua fala de que depois que termina eu não quero olhar, né? Eu não consigo olhar. Está aí, às vezes, a dificuldade de fazer um artigo original, quando a gente não faz no tempo da pesquisa, né? No tempo da formação. Acho que ele depois não acontece um pouco por isso. Para mim, tem a ver com autocrítica, né? Eu me critico muito daquilo que eu escrevo e depois eu fico dizendo que não está bom, não, então eu não posso ler ou contar para as pessoas que eu fiz porque não está bom, não. Mas eu acho que isso é individual, é realmente de cada pessoa. Mas quero agradecer, na verdade, eu levantei a mão assim, super empolgada, deixa eu falar, porque eu acho que era para agradecer
de ter conseguido ouvir você falar sobre o ciclo e conseguir me perceber, né, olhar para a minha pesquisa e ver o que era que ainda não estava no caminho ou que ainda não tinha atingido, né, o objetivo naquele momento. Então, obrigada. Aproveitando esse momento, porque tem tudo a ver, essa questão da gente não se valorizar, a autocrítica e etc., o próprio trabalho da Simone, que ela diz que ficou muito ruim, ele foi referência bibliográfica para a residência da UNB. E eu lembro que uma aluna entrou em contato comigo e falou assim: professora, que trabalho bacana! Ele está como referência, eu li ele todo. Ela passou para a residência, deve estar terminando já a residência, porque foi logo em seguida Ana Landim. Ana Landim foi nossa aluna, não sei se você lembra dela, Ana Landim. Foi para Brasília e ela me ligou de lá, ela falou assim: professora, olha, seu trabalho também está sendo usado aqui na disciplina. Eu falei, ok, eu mandei para a Simone, eu falei, o trabalho ruim, ele é referência bibliográfica e está sendo utilizado lá na residência da UNB, só para você entender que ele é muito ruim. Simone tem que refletir sobre esse modo que você tem de desvalorizar as coisas que você faz. Eu não, eu solto para o mundo, não leio mais, não é porque eu achei que ficou ruim, não. E eu já escutei muitas pessoas dizendo, hoje, se eu olhasse a minha tese, eu faria de outro jeito. Eu faria do mesmo jeito. Ficou muito bom. Eu fiz tudo da forma mais perfeita que eu consegui fazer, eu não mudaria nada. Nem na tese, nem na dissertação, que eu escuto as pessoas dizendo isso, eu acho tão estranho. Como assim, se eu olhasse o meu trabalho, ia fazer diferente? Não, não ia não. Quero fazer um trabalho diferente, eu faço outro. Aquele já está feito. Então, não é porque eu acho que ficou ruim, é que eu tenho desapego mesmo. Eu não tenho apego com nada, na verdade, né? De coisas materiais, de coisas... Cheguei a essa conclusão, de coisas que eu escrevo também. Não tenho esse apego. Eu escrevo e pronto. Vou para o próximo. Não é porque eu não gostei ou porque... Não tem motivo, eu não sei qual é o motivo, eu sei que eu não leio mais as coisas que eu escrevi. Depois eu vejo que alguém usou, eu penso, gente, como eu apareci nesse artigo lá, não sei aonde. Aí que eu fui ver, porque as pessoas nos usam como referencial, né, para artigos e etc., teses, dissertações. Então, é porque a gente contribuiu de alguma maneira. Então, Simone, pare com isso de achar que você faz as coisas... não sei o quê, tem que ficar empurrando agora, você é doutoranda, acaba com isso, pelo amor de Deus. Passou desse tempo já.